Yeah. Yeah. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, um prazer estar aqui nesta casa. Acho que a última vez que eu estive aqui foi antes da pandemia, né? E aí depois, então alguns rostos que agora olhando aqui, vários conhecidos que eu me lembro daquela época, né? E agora é um prazer estar retornando aqui, principalmente trazendo esse tema sobre a vida do Allan Kardec, que muitos de nós sabemos que o Kardec é o codificador da doutrina, como a Débora colocou, foi o material humano que nos trouxe a doutrina, mas às vezes a gente não sabe quantas dificuldades ele passou, ou mesmo qual história de vida, toda a luta, toda a batalha que ele teve. E, vamos dizer, para iniciar esse mês de comemoração da história dos 33 anos do Centro, é importante a gente conhecer um pouco do Kardec também, porque neste último domingo, o que a gente fez? A gente comemorou a Páscoa, se empanturrou de chocolate. Poucos talvez saibam que é o aniversário da morte do Allan Kardec. Neste último domingo, comemorou-se o aniversário do desencarne. Aí ele fala, comemorar? Sim, comemorar. Porque o que significa comemorar? Co é fazer juntos, memorar, trazer à memória. Então, neste domingo, a gente, sabendo que é a data do desencarne de Kardec, a gente comemora como? Com preces, com uma boa oração, com gratidão ao lionês que trouxe essa doutrina consoladora para todos nós. E para a gente entender um pouco da luta do Kardec, o conteúdo que eu trouxe aqui, ele está nesta obra, que não faz parte da codificação, mas eu considero uma das principais obras do Kardec, que é o livro que é o Espiritismo. Que ele traz o quê? Um resumo da doutrina do Livro dos Espíritos, né? Então foi lançado o Livro dos Espíritos em 1857, em 59 é lançada essa obra que é o Espiritismo, que além de trazer o resumo do Livro dos Espíritos, da parte filosófica da doutrina, ele traz também a conversa de Kardec com um cético, com um ateu e com um crítico. Ou seja, ele vem explicando tudo aquilo que os detratores falavam mal, ele vem explicando polidamente, com educação, com respeito, vem ensinando a todos aqueles detratores o que é a doutrina espírita. E fala, eu não vim para mudar nada. Eu vim para mostrar, e era o que acontecia, como o católico pode ter muito mais fé na sua doutrina conhecendo o espiritismo. Como o muçulmano pode ter muito mais entendimento da sua doutrina conhecendo o espiritismo. Por quê? O espiritismo não é uma nova religião para contradizer as outras. Ele é uma filosofia científica moral para tudo aquilo que fica em dúvida nas outras que não querem ou não tem como alcançar respostas, através da ciência, filosofia, a gente ensina moralmente o que é necessário, o que está faltando. Então temos, inclusive, da época de Kardec, obras, por exemplo, como Carta de um Católico sobre o Espiritismo, que um católico falou, eu consegui compreender melhor o catolicismo com os esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita. Então, algumas indagações que antes eu não entendia, por conta de dogmas, agora eu compreendo um pouco mais. Então, tínhamos muçulmanos, tínhamos judeus dentro da doutrina. Então, vamos dizer, o que Kardec falava? Nós temos um conjunto científico, filosófico e moral para auxiliar a todos vocês. Só que para a gente entender Kardec, lá em 1857, eu quero fazer um resumo histórico de Cristo até Kardec, para a gente poder entender o momento que ele nasceu, os 1800 anos anteriores ao nascimento de Kardec. Jesus, naquilo que a gente considera o ano zero, veio fazer o quê? 1500, 1800 anos depois de Moisés, veio trazer não uma nova lei, mas veio explicar tudo aquilo que Moisés falou. Não faça isso, não faça aquilo, né? Que são os 10 mandamentos, é o decálogo, que era uma lei quase que repressora, porque o mundo era bárbaro, os homens eram selvagens praticamente, né? Onde um não gostava do outro matava.
era isso que se vivia, Jesus veio trazer a doutrina do amor. Olha, a gente pode eliminar todos aqueles não faça isso, não faça aquilo, não faça aquela outra coisa, com uma única lei: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Este é o maior e o mais verdadeiro dos mandamentos. Foi esse o ensinamento de Cristo. Há 2000 anos atrás, Cristo veio trazer essa informação. Mas no meio do reinado, digamos assim, do Império Romano. Então, aquele Império Romano que se dizia senhor do mundo, conquistador, invadindo países limítrofes, invadindo países da África, indo até os confins da Europa, era tudo o quê? Não existia amor. Existia a doutrina dos vários deuses, como gregos, os romanos tinham vários deuses, e aí o que fizeram? Perseguiram aqueles que eram os cristãos do início. Então, após desdenhar, digamos assim, de Cristo e deixar que ocorresse o julgamento de Cristo pelo próprio povo dele, pelo Sinédrio, deixar que ele fosse crucificado, aí o Império Romano começou a perseguir quem? Os apóstolos, os discípulos de Cristo. Começou uma perseguição, porque como é que pode essa turminha aí, essa galerinha aí, tá falando que só existe um Deus, sendo que nós, Império Romano, senhores do mundo, temos vários deuses. Começaram a perseguir os cristãos. Então os cristãos não eram nada. O Império Romano ia conquistando, ia tentando dizimar os cristãos. Mas em um determinado momento, esse Império Romano, senhor de si, entrou em decadência. Houve a invasão dos germânicos, a invasão dos otomanos, de outros povos que, não contentes com esse domínio romano, foram invadindo as posses do Império Romano. E aí, de Nero, até então, o Império Romano foi perdendo poder, foi perdendo terras, foi perdendo aquele ouro que eles confiscavam, bens dos outros povos, e aí eles perderam a força. Quando eles perderam a força, estavam quase à míngua, o que eles lembraram? Nossa, eu lembro que quando a gente perseguia cristãos e jogava os cristãos no Coliseu para serem comidos por tigres, por leões, massacrados pelos nossos gladiadores, aqueles cristãos estavam entoando cânticos. Aqueles cristãos estavam com uma fé que enobrecia, que deixava todo mundo espantado. Então, nós que agora estamos em decadência, precisamos resgatar um pouco daquele valor, daquela fé. E aí, o Império Romano admitiu os cristãos, a cristandade, como uma religião. Então, eles acreditavam ainda nos vários deuses deles, mas pararam de perseguir os cristãos e admitiram os cristãos. E a doutrina de Cristo é maravilhosa, se espalhou e se disseminou rapidamente. Os romanos que acreditavam em vários deuses passaram a ter a crença no único Deus, e até que em um determinado momento perceberam a força disso, chamaram para si o poder da fé cristã, criando a Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, a cristandade de Roma era mais importante que qualquer tipo de cristandade. Através desse poder que foi tido deles, dessa fé dos fiéis que foram se aglomerando, que foram se juntando, a Igreja tomou força, tomou corpo político, corpo cultural, corpo econômico. E através disso a Igreja promoveu as cruzadas. Iam lá, invadiam outros povos e, seguindo as mesmas barbáries, talvez, desculpem até falar assim, mas as mesmas barbáries que eram cometidas antes, agora, em nome de Deus, em nome do Cristo, eram cometidas as mesmas atrocidades. E aí a gente vai falar, nossa, mas então tudo isso que a Igreja fez foi errado? Não, foi um momento que a humanidade precisava disso. Se não fossem as cruzadas, Cristo teria sido somente um profetinha que passou no Oriente. Vocês têm noção disso?
que Cristo só se tornou o nosso mestre, o nosso Senhor, depois das cruzadas, que enfiaram, de certa forma, goela abaixo a cristandade. Da mesma forma, quando o Brasil foi descoberto, Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, entre tantos outros, disseminaram goela abaixo uma doutrina sobre um único Deus, sobre Cristo, porque antes acreditava o quê? No Deus do Sol, no Deus da Lua, no Deus do Rio, no Deus da Onça, no Deus do Tatu, em todos os tipos de deuses. Então, às vezes, essa atrocidade, inclusive no Livro dos Espíritos, é trazido isso para a gente, lei da destruição e lei do progresso, quando a gente pega das 10 leis morais, a gente vai encontrar em lei de destruição e lei do progresso que, muitas vezes, essa destruição, essas atrocidades que a gente vive, são necessárias para reformar a humanidade. Então, tudo isso que aconteceu foi necessário. Houveram as cruzadas, depois das cruzadas teve o período negro, o período medieval da humanidade, o período de trevas da humanidade, a Inquisição. Então, quem não está comigo está contra mim. E aí, vamos dizer, imagine um médium naquela época, nos anos 1000, nos anos 1200, anos 1500, que tinha, como Joana d'Arc, um contato mediúnico, ouço vozes. É do demônio, é do capeta. Vamos queimar, vamos crucificar, vamos empalar e vamos matar. Porque está contra aquilo que a gente acredita. Galileu Galilei, ciência, baseado em Giordano Bruno, quando veio falar, gente, a Terra não é o centro do universo. A Terra gira em torno do Sol, o que falar? Não, você está errado, a sua ciência está errada. Peça perdão por isso. E algo que a ciência comprovou, e hoje a gente sabe disso, ele teve que falar o contrário. Por quê? Tinha um poder socioeconômico-cultural muito forte. Então, na época da Inquisição, foram feitas muitas perseguições. E para a gente saber que tudo isso que eu estou falando não é mentira, no ano 2000, o Papa, então, João Paulo II, adoro o Papa João Paulo II, a carinha dele é muito fofa, né? Boa parte de nós crescemos com ele, acho que 22, 23 anos de papado, mas no ano 2000, ele pediu perdão à humanidade pelas atrocidades que foram cometidas em nome da Igreja Católica. E reconhecer um erro talvez seja o maior valor de um homem. Reconhecer o erro talvez seja o maior valor, e o cristianismo da Igreja Católica ali talvez tenha angariado muitos adeptos, porque, puxa, a gente reconheceu que a gente errou, pediu desculpa, pediu perdão, e agora podemos seguir sem aquele peso nas costas de carregar. Então vamos progredir de novo, e aí dá continuidade. Então olha só, a gente passou do amor de Jesus, passou para um povo que colocou a religião goela abaixo, esse povo que foi conquistado, esse povo que voltou a perseguir outros povos, colocando de novo a doutrina goela abaixo, e aí, passado o período de trevas, a humanidade veio o período dos grandes cientistas e filósofos, o período do iluminismo, onde os pensadores começaram a brilhar. Foi a época que a humanidade mais se revolucionou. Hoje a gente fala que evolução é internet, vamos dizer assim. Cara, lá atrás, quando começaram a pesquisar magnetismo, lá deu origem ao estudo que hoje a gente entende. Princípio da internet, princípio da telefonia, princípio de telecomunicações. Tudo isso começou lá nessa época do iluminismo. Ou seja, nessa época, qual que foi o erro, talvez? Essa tal de religião não está com nada, é tudo balela, deixa de lado, e o que vale é a ciência positiva. E aí, os grandes pensadores não falavam em moral, os grandes pensadores só falavam na matéria, da ciência, aquilo que pode ser provado. Ou seja, tive um momento só de religiosidade, agora eu estou vivendo um momento só de ciência, onde antes a religiosidade, como foi feito com Galileu, desdenhou da ciência, agora eu vivo um momento de ciência que eu desdenho da religião, e sempre fica a balança pendendo de um lado para outro. Depois do iluminismo, no final do iluminismo, veio a Revolução Francesa, 1789, onde temos a ciência, mas o cidadão precisa ter direitos. Vem a Declaração dos Direitos e Deveres do Cidadão.
né? Temos que pensar na humanidade, porque nessa época, tanto da medieval quanto do iluminismo, tínhamos os senhores feudais, tínhamos aqueles que se chamavam de sangue azul, dos nobres. E aí eu tinha uma parcela muito pequena de nobres escolhidos por Deus, e uma grande parcela de raspa do tacho como nós, sofrendo e trabalhando só para os outros. Então, vamos dizer, veio a Revolução Francesa falando, não podemos ter mais esses miseráveis e temos que equilibrar. Ainda no final desse século, veio os estudos de Anton Mesmer sobre mediunidade, magnetismo animal, que deu origem à nossa fluidoterapia, ao nosso passe. Então, ele, um homem da ciência, compreendeu que nós tínhamos aquilo que Jesus fala, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Jesus curava, através do mesmerismo, através da pomada do vovô Pedro, tem ali uma fluidoterapia colocada para promover as curas. Mas a gente acredita que tem isso? Não. Veio a ciência para mostrar tudo isso com o Mesmer. Foi nesse período de altos e baixos de tudo, nesse balaio louco de gado desse planeta azul chamado Terra, que veio a nascer Allan Kardec, no momento onde fé religiosa, dogmática, e ciência positivista, só comprovação material, se digladiavam. Nesse momento, nasceu o nosso eminente, maravilhoso pensador Allan Kardec. O que a gente conhece do Allan Kardec? Nasceu em 3 de outubro de 1804, ou seja, logo depois, 15 anos após a Revolução Francesa, aquele período ainda muito complicado, ele veio ao desencarne, como eu falei, 2 dias atrás, 31 de março de 1869, ou seja, aos seus 65 anos. A gente sabe que ele foi um educador, a gente sabe que ele era um homem da ciência, que escreveu a codificação, os livros da codificação. Ele foi educado por Pestalozzi, mas mal a gente sabe da influência de Pestalozzi na vida dele, e aí surgiu a tal da doutrina espírita. É o que normalmente a gente sabe, e o que eu quero mostrar é ir além disso para a gente. Primeiro, Kardec vai muito além das 5 obras da codificação. Como eu falei, tem um livro, o que é o Espiritismo, que eu acho que é uma obra básica. Tem instruções práticas da doutrina espírita. Tem todas as obras da Revista Espírita que, de 1858 até o desencarne dele, todo mês ele publicava uma revista. Tinham todos os trabalhos que ele recebia do mundo inteiro para escrever a codificação. E é isso que a gente vai ver, um pouco do trabalho que ele teve para a gente poder ter essa doutrina. Então pensem, Kardec, como eu falei, ele nasceu 15 anos após a Revolução Francesa. Vamos ver a influência paterna dele. Ele não teve. Ele foi criado pela mãe e pela avó, porque o avô dele foi guilhotinado, provavelmente por conta da Revolução Francesa. O pai dele foi lutar nas guerras napoleônicas. Quem se lembrar um pouquinho da história do Brasil, nós só somos Brasil porque em 1806, o rei de Portugal, Dom João, fugiu da guerra napoleônica e veio para cá. Não é isso? Aí o Brasil começou a ser Brasil. Aí veio um reinado para cá. Mas ele veio por quê? Porque ele estava fugindo das guerras napoleônicas. Quando Kardec tinha 3 anos, o pai dele foi lutar nas guerras napoleônicas. Não voltou mais para casa. Não sabemos se foi morto lá ou se não quis voltar. Falou, eu não quero mais aqueles encostos na minha vida. Não sabemos qual é a história. Mas a gente só sabe que o Kardec, então, foi criado pela mãe e pela avó. Não tinha referência paterna como era comum na época. Hoje é normal a criança ser criada pela mãe, pela avó, não ter referência paterna, beleza, show de bola. Mas naquela época era necessário praticamente. Precisava ter um varão que seguisse os passos do pai. Kardec não tinha isso. E aí, ele, nascido em Lyon, ele foi morar com a mãe e com a avó num sítiozinho, numa cidade lá, nos arredores da Áustria, entre a França e a Áustria. E lembre-se, nessa época de 1800,
um território invadia outro. Sorocaba vinha aqui, invadia Salto de Pirapora, que ia para lá, invadia Araçoiaba da Serra, que vinha para cá, invadia Votorantim. Então, isso era muito comum naquela época. Essa guerra de ampliar meu território por terrenos. A cidade que Kardec morava foi invadida pelos austríacos, numa dessas pequenas guerras. E aí a mãe e a avó falaram, uma hora a gente vai perder tudo. O que a gente vai fazer? Vamos mandar o nosso, não Allan Kardec ainda, né, mas o nome de batismo do Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, ou Rivail, não sei falar francês, então me perdoem, né? Mas o pequeno Hippolyte foi mandado pela mãe e pela avó, que venderam o sítio, foi mandado para estudar na Suíça, no internato do eminente educador Pestalozzi. E elas voltaram para Paris com um pouco do dinheiro, trabalhando para viver e ter o sustento delas. Mas o que o Kardec foi fazer no castelo de Yverdon, em Paris? O Pestalozzi estava criando uma nova forma de educação na Europa. Porque como era a educação até então? As crianças tinham que decorar alguma coisa, se não decorassem varinha de marmelo, né? Se não fossem punições piores do que essa, e as crianças não tinham como se expressar. Não, eu não gosto de matemática, eu prefiro a matéria de história. Não, a criança não pode ir mais para a história, tem que estudar isso que é o que a gente quer que ela estude, e não aquilo que é o que ela tem dentro dela, que é o potencial dela. Né? Então tinha um estudo que era bitolado, digamos assim. E o Pestalozzi veio falar, não, a gente precisa aproveitar aquilo que cada ser humano, cada criança tem de melhor. E ele veio fazer um estudo aberto. Então, esse modelo de estudo aberto tornou-se um novo modelo de educação, ao invés daquela educação repressora, de uma educação, vamos explorar o potencial do ser humano. A gente, sabendo hoje da reencarnação, sabendo que temos algumas tendências, valores inatos, a gente sabe o quanto isso é válido. Né? Então, Kardec foi lá para a Suíça, longe de toda a família, em tenra idade, pequenininho, foi estudar no castelo de Yverdon. Pestalozzi, para ter um castelo desse, era rico? Não. Tinha um grande magnata, senhor feudal, na época da Suíça, que falou, interessante, Pestalozzi, gostei desse negócio que você está propondo, te dou esse castelo, cria lá o seu centro de estudo, o seu educandário, o seu internato. Então iam algumas pessoas de muita posse para estudar lá, iam pessoas como Kardec, como se fosse um bolsista, para também estudar lá, em regime de internato. O pequeno Hippolyte Léon Denis Rivail foi estudar lá. Agora, olha só a base da doutrina, do ensinamento do Pestalozzi, se não tem a ver com a doutrina do Cristo. A filosofia, o propósito do ensino do Pestalozzi é: o amor é o eterno fundamento da educação. Como que Cristo quer que a gente se eduque? Pelo amor. Não é isso? Ame-se, veja o que você tem de bom e melhore. Ame-se também a sua sombra, acolha a sua sombra, as más tendências que a gente tem, acolha-as porque elas te trouxeram até aqui e você é a melhor versão que você tem hoje de você. Acolha essas dificuldades para poder progredir. Aceite suas dificuldades para poder progredir. Então, a base do Pestalozzi era a mesma base de Jesus Cristo. Educação com base no amor. E o nosso pequeno Hippolyte Léon Denis Rivail aprendeu 8 idiomas. A gente mal sabe falar o português. E ele lá pequenininho aprendeu 8 idiomas. Quando o Pestalozzi se ausentava do castelo, vocês achavam que ele deixava aos cuidados disso aí para quem? Para um zelador, para um vice-reitor, para um professor fantástico? Não. Hippolyte, vem cá. Acontecer algum problema, você resolve. Kardec era somente um jovem adolescente. Quando faltava um professor, quem que ia substituir o professor? O pequeno Hippolyte Léon Denis Rivail. Com cerca de 14, 15 anos de idade, se tornou um instrutor. Ou seja, ele foi sendo preparado para isso. E aquelas figuras paternas que ele não teve,
do avô, do pai, ele veio a ter em Pestalozzi. E a afinidade dele com Pestalozzi tornou, esse é praticamente meu pai, então eu sigo os ensinamentos dele de ensinar pelo amor. E Kardec aprendeu a pensar cientificamente, metodologicamente, como Pestalozzi ensinou, e a desenvolver o perfil das pessoas. Então, olha como ele foi preparado para escrever a codificação para nós. Porque se viesse para qualquer um de nós, a gente não está preparado para receber essa mensagem da espiritualidade, redigir, codificar, escrever e disseminar. Ele não, ele recebia, ele tinha o método dele de estudo, o método de coleta de informação, o método de construção racional para a doutrina ser tão lógica. Então ele foi preparado para isso ao longo do tempo. Se talvez ele fosse criado pelo pai, pelo avô, não, Leon, você vai ser agricultor como a gente, você vai ser ferreiro como a gente. Então tudo isso aconteceu, as coisas difíceis que acontecem, como eu falei, dentre toda a humanidade, período de Inquisição, e nas nossas vidas, aconteceu com Kardec, preparando a gente para a grande prova da vida. Kardec, após ter se formado em Yverdon, na Suíça, lá no Castelo de Pestalozzi, volta para a França, volta para Paris, porque já fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer lá, já aprendi o que eu tinha que fazer, e agora eu sou um trabalhador. Voltou para Paris, quando ele volta para Paris, ele tem um pouco de dinheiro, ele forma uma sociedade com o tio dele, mas o tio dele não era cara muito bom dos números, muito bom dos negócios, quebrou o negócio, eles ficaram sem dinheiro, mas o Kardec começou a dar aulas, começou a traduzir, ele falava 8 idiomas, como eu disse, começou a traduzir obras do italiano para o francês, obras do alemão para o francês, começou a fazer traduções, e aí ele começou a ter o respaldo financeiro e começou a ser reconhecido como um educador, começou a escrever obras de álgebra, além de dar aulas, ele escrevia obras de álgebra que foram disseminadas em todo o ensino da França. Então imagina, a gente tem as aulas de matemática aqui, que o MEC aqui no Brasil faz, e tem uma obra que se adota, pega o livro de matemática deste aqui. Kardec era o cara que estava lá em toda a França como expoente em determinados assuntos. Ele começou a ter uma vida boa, a ter um respaldo financeiro, era um cara da ciência, então ele fazia parte de várias sociedades científicas na França e começou a ter um nome muito forte, não ainda Allan Kardec, mas Hippolyte Léon Denis Arrivaio. Começou a ser um eminente educador. Em 1832, ele se casou-se com a Amélie Gabrielle Boudet. Ela tinha 36 anos, ele 27. Outra coisa diferente para a época. O homem normalmente casava com uma mulher mais nova. Nessa época, ele casou com uma mulher 9 anos mais velha. Já não era tão normal. E a própria Amélie não era uma pessoa normal para a época. Vamos pensar lá que em 1930, mais ou menos, 1830, 1840, as mulheres eram praticamente bibelôs dos homens, certo? Ela veio de uma boa sociedade, de uma boa família, ou seja, era uma mulher que não precisa trabalhar, que era o quê? Foi criada para casar, parir e educar filhos. Era o que existia na época. A Amélie era diferente, ela queria trabalhar. Ela trabalhava em prol da sociedade, ela também auxiliava nos estudos, ela dava aula particular para alunos que tinham dificuldades, ou seja, era uma mulher diferenciada. Kardec casou-se com ela. Tiveram uma filha, algo que poucos conhecem. Não sabemos se é uma filha natural, se é alguém que eles pegaram para criar, que era muito normal na época também, crianças que ficavam em orfanato e as pessoas pegavam para criar, então isso a gente não sabe. Mas a pequena Louise, filha deles, tinha uma saúde frágil e desencarnou com 11 ou 12 anos de idade, mais ou menos. Quem aqui já perdeu filhos, sabe a dor que é. A dificuldade que é perder um filho. Então, olha só a vida dele. Não tive pai, não tive avô, fui criado longe da família, tinha um cara que era um professor
que se tornou meu pai, e aprendi muita coisa, voltei para a França, virei sócio do meu tio, perdi o dinheiro que eu tinha, tomei um cambal, comecei a escrever muita coisa, casei, minha vida está melhorando de novo, tenho uma filha, a filha morre. Então, olha os altos e baixos da vida dele. São os altos e baixos que a gente tem na nossa vida. Mas ele não esmoreceu. Aí, em determinado momento, quando chegou lá em 1854, o professor Rivaio, já reconhecido, homem nobre, homem da ciência, várias obras, iam fundar uma sociedade científica, chama o Hippolyte, manda ele vir para cá, que ele é importante para nós. Então, aquele cara soube do fenômeno das mesas girantes, que foi um fenômeno que começou lá nos Estados Unidos, chegou na França como uma brincadeira de salão, uma brincadeira de teatro, né? Vamos fazer a mesa voar, vamos fazer a mesa da batida, vamos ouvir som. Era brincadeira que todo mundo fazia. E um dia uns amigos convidaram, Rivaio, vem em casa para ver qual é que é. Isso é embuste, isso é engodo, isso é pegadinha do Faustão. Né? Então era qualquer coisa assim que ele achava. Mas ele, como homem da ciência, foi lá para comprovar que aquilo tudo era um embuste, que aquilo não era verdade. E aí ele foi e acompanhou, lá em 1854. E aí ele percebeu que por trás daquele fenômeno das batidas da mesa, quando fazia uma pergunta, a resposta que vinha era a resposta inteligente. Era a resposta raciocinada. Era a resposta filosófica. Espera aí, uma mesa pensa? Não, a mesa é um ser inanimado. Então, como é que, através dessas batidas, estão acontecendo respostas? Deve ter uma causa inteligente por trás dela. E aí ele, como homem da ciência que foi para falar, isso é sacanagem, isso é embuste, isso é mentira, ele falou, cara, tem uma profundidade muito grande aqui. E aí ele começou a estudar a ciência espírita, que ainda não era chamada de doutrina espírita. E por que Kardec achava que era um embuste? Porque nessa época de 1850, 1840, existiam os grandes ilusionistas. Sabe aqueles caras que se colocavam corrente e fechavam numa caixa de madeira, jogavam no rio? Era essa época. Começou lá o cinema, o cinematógrafo, a fotografia, o cinema, a filmagem do Lumière. Então, os caras faziam aparecer um vulto assim, através de jogo de espelho, através de jogo de luzes. Então, todo mundo achava que era embuste. Então, iam mais para teatro. Mas Kardec viu, peraí, esses embustes aí, essas imagens, essas mensagens têm algo de válido. Então, ele foi para desmistificar o que ele achava que era ilusionismo e achou uma verdade. Então, através, quem assistiu ao filme Kardec, viu algumas cenas, né, e percebeu, peraí, se essa mesa, esse objeto inanimado está oferecendo uma resposta inteligente, isso aqui tem inteligência? Não. Então, algum ser inteligente está se comunicando através de batidas para chamar a nossa atenção e conversar e transmitir alguma mensagem. Aí ele começou a estudar. E por que então que o Hippolyte Léon Denis Rivaio mudou o nome dele para Allan Kardec? Por quê? Eu já tenho muitas obras disseminadas na educação francesa e que fazem bem ao povo da França. Eu vou começar a estudar uma nova doutrina, um novo conteúdo que eu não sei aonde isso vai parar. Se isso for um erro da minha parte, esta obra da minha vida continua salva e continua auxiliando pessoas. Então, ele veio para estas obras da doutrina espírita, veio a ser denominado como Allan Kardec, que numa determinada comunicação, uma sessão, foi dito que ele foi um celta em outra encarnação com o nome de Allan Kardec, e aí ele só adotou esse nome. Então eu continuo com o meu trabalho de ensino da França como Hippolyte Léon Denis Rivaio, continua com esse trabalho, e este novo trabalho eu entro com o nome Allan Kardec. Então um não interfere negativamente no outro, caso venha acontecer alguma coisa. Com isso,
para a gente entender um pouco da extensão do trabalho do Kardec, tem bastante texto escrito aí, mas o que está escrito? Como que foi criada a doutrina espírita? Ah, Kardec ficou lá psicografando as coisas que ele recebia da espiritualidade? Não. A doutrina espírita foi criada através do controle universal dos ensinamentos espíritas. O que é isso? Um espírito se comunicou através de um médium na Rússia. Um outro espírito se comunicou no Chile através de um médium chileno. Um outro na Argélia através de um médium argelino. Um outro na França através de um médium francês. Ou seja, vários espíritos através de vários médiuns que não se conhecem, dando uma mensagem similar. Isso é ciência. Ciência não é só laboratório. Ciência é quando uma verdade é apontada em vários pontos, isso é ciência. Aquilo que antes seria só uma hipótese de um espírito se comunicar através de um médium em um lugar, peraí, é só uma hipótese, temos que comprovar se é verdade. Mas eu comprovo aqui, acolá, lá longe, lá do outro lado, então isso é verdade. Então o que acontecia? Quando Kardec começou a desenvolver, junto com outras pessoas que acreditavam nos espíritos, ele começou a receber carta da Rússia, escrita em russo. Carta da Argélia, escrita no francês mais idioma, sotaque, vamos dizer lá, que eles falavam na Argélia. Carta do Chile, escrita na língua chilena. Chegava tudo para o Kardec. Hoje a gente entra no Google e traduz. Naquela época não tinha isso. Kardec tinha que pegar os vários temas, os vários assuntos, os vários idiomas, traduzir, catalogar para escrever um livro da doutrina. Ele demorou 3 anos, 54 a 57, para lançar o Livro dos Espíritos. Depois mais 3 ou 4 anos para lançar o Livro dos Médiuns. Depois mais 2 anos para lançar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, era muito estudo para fazer isso. E não sei se vocês sabem, mas em 1857 não existia computador. Né? 1857 é o quê? É pena, papel. Letra, aqueles garranchos que acho que nem caderno de caligrafia existia. Então, o que acontece? Eu tenho que pegar, interpretar, traduzir, catalogar o que fala de moral, o que fala de doutrina, o que fala de mediunidade, o que fala da formação do mundo, o que fala de outros planetas, o que fala de reencarnação, catalogar tudo. Não dá para jogar num pendrive, porque não existe o tal do pendrive. Então, um monte de arquivo, um monte de carta, um monte de papelada, para ele catalogar tudo. Se hoje a gente, com o computador, com todas as facilidades, já não tem condição de fazer, imagina ele na época. O quanto ele se dedicou. Ele se dedicou tanto a escrever a doutrina, que ele dormia pouquíssimo, começou a ter problemas de saúde. Ele dormia cerca de 2, 3 horas. Ele parou de dar aula, que era o provento, ele tinha o dinheiro que recebia das obras, mas ele ganhava um bom dinheiro dando aula. Ele parou de ter essa receita, esse salário como professor, como educador, para se dedicar exclusivamente à doutrina espírita. Quantos de nós teríamos condição de fazer isso? Por mais dinheiro que eu possa ter, por mais casinha de aluguel que eu possa ter, 1 ou 2 ali, dá para viver. Quantos de nós abandonaríamos isso para nos dedicar integralmente à doutrina, ao centro? Pouquíssimos, ou seja, ele era um verdadeiro missionário. Kardec, além de tudo, sofria ofensas de muita gente. Hoje, quando alguém no grupo de WhatsApp que você está, fala alguma coisa, a gente já faz uma briga homérica, né? A gente já briga por conta do futebol, a gente já briga por conta da política. Quando falam mal da gente, como que a gente reage? Deus te abençoe ou manda para aquele lugar? A tendência é mandar para aquele lugar. Kardec tinha uma França inteira criticando. Falavam, a igreja, por exemplo, falava que ele é louco, que ele estava possuído pelo demônio. Os cientistas dos quais ele fazia parte daquelas sociedades científicas, e ele era reconhecido como um eminente cientista, tomaram-no como louco.
escritores escreviam artigos nos jornais, escreviam livros na época, falando mal do Kardec. Tem um livro que foi editado, hoje escrever um livro e editar não é tão fácil, imagina naquela época. Tinha um livro falando que Kardec era o homem mais rico da Europa, sendo que ninguém foi ver que o cara estava lá na penúria, que não tinha mais salário. Então Kardec sofria todas essas ofensas, e mesmo assim ele colocou todo o trabalho dele na codificação. E a gente conhece os 5 livros da codificação. Kardec tem 22 obras, gente. A gente conhece 5 livros da codificação, e para nós não passarmos vergonha aqui, eu perguntar, quantos de vocês já leram os 5 livros da codificação? Quantos já estudaram os 5 livros da codificação? Talvez eu não tenha 30% de nós aqui. E aí, por que eu estou falando isso? A gente tem esse homem maravilhoso, espírito missionário, que veio trazer, da mão beijada, uma doutrina para a gente falar, ai, não gosto de ler? Ai, tenho preguiça de estudar? Gente, espírita tem que estudar. A doutrina só vai ser consoladora se eu raciocinar o que ela está falando. Fé raciocinada é eu entender o que é vida futura, o que é a pluralidade das existências, por que eu estou passando os altos e baixos na minha vida. Então são 22 obras, além dos 5 livros da codificação, Espíritos, Médiuns, Evangelho, segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese, tem o que é o Espiritismo em sua mais simples expressão, resumo das leis. Então veja, resumo das leis dos fenômenos espíritos. O Kardec já está fazendo o resumo do resumo do resumo para a gente estudar e a gente não lê. Caráter da revelação espírita, viagens espíritas que Kardec fez em 1862, então tem um monte de obra, e além de tudo, ele foi o presidente da Sociedade Espírita desde 1858 até o desencarne dele, participava de 4, 5 sessões na Casa Espírita por semana, incansável, para a gente às vezes falar, ai, hoje eu não vou no centro que está chovendo, para às vezes a gente dar uma desculpa, ai, que preguiça que eu tenho, hoje eu não vou no trabalho mediúnico, hoje eu não vou participar do curso do ESD que a casa está fazendo. Então a gente tem tanta gente como Kardec batalhando para trazer uma doutrina para a gente ter preguiça. O que eu digo para nós? É chegada a última hora e a porta é estreita, Cristo já ensinou. Talvez essa seja a última oportunidade que a gente tem de realmente dar neste planeta Terra o nosso ponto de virada. Talvez a primeira encarnação da gente realmente se espiritualizar com a doutrina do Kardec. Porque provavelmente na nossa encarnação passada a gente não conhecia a doutrina. Mas hoje nós que estamos aqui conhecemos, a gente tem que se dedicar para dar valor a todo esse trabalho que ele fez. E se hoje a gente pode falar de peito aberto, eu sou espírita, é porque ele lá tomou porrada pela gente. É porque ele lá apanhou por conta da gente. E a gente falar que tem preguiça de ir ao centro, tem preguiça de estudar, não gosto disso, gente, é muito pouco para nós. A gente tem que ir um pouco além. A gente não tem uma missão tão grande ou tão nobre quanto a dele, mas a nossa pequena parcela da missão, que compete a nós nos espiritualizarmos, isso a gente tem que fazer. Então Kardec, além de tudo, ele abdicou de muitas crenças que ele tinha, ele abdicou da saúde dele, abdicou da noite de sono dele, a mulher dele foi companheira em todas as obras. Kardec, todas as cartas que chegavam para a sociedade espírita, ele escrevia, ele respondia às dúvidas das pessoas. Então o trabalho dele foi muito grande para fazer tudo isso. Para a gente falar, não estou afim, é muito pouco. Se a gente realmente se diz espírita, a gente tem que começar a estudar mais, a praticar mais, a ler um pouco mais. Pode ser um romance, mas também uma obra da codificação, porque são essas obras que vão trazer a fé. O romance ajuda na compreensão, mas são as obras básicas de Kardec que vão trazer a fé raciocinada para nós. Então, gente, se hoje nós temos isto aqui, doutrina espírita, devemos a esse homem. E, para a gente entender, na época de Kardec, Kardec não falava espiritismo é uma religião. Para nós, é uma religião.
Mas para Kardec, ele angariava todas as religiões, ele abraçava todas as religiões. E muitas vezes nós espíritas nos achamos melhores do que outras religiões. Desdenhamos do pensamento de outras religiões. Não pode fazer isso, isso não é o amor fraternal que foi pregado por Cristo. Cristo nunca falou, seja cristão. Cristo falou, amai a Deus e ao próximo como a si mesmo. Cristo nunca falou em religião. Cristo falou, amai a Deus e ao próximo como a si mesmo. A doutrina espírita veio trazer isso para nós, resgatar as lições do Cristo. Você não precisa ser espírita religiosamente, mas você tem que entender os fundamentos da doutrina espírita para saber que o que você está plantando aqui, você vai colher lá. Se eu não plantar, for forgadão aqui, a minha próxima encarnação eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou ficar igual o relógio, virando a toda hora o ponteiro do mesmo jeito. Então, Kardec trouxe a doutrina dos espíritos para que a gente tenha o livre-arbítrio, a moral autônoma. Eu tenho a escolha de fazer o bem. Eu tenho a escolha de perdoar. Eu tenho a escolha de amar. Eu tenho a escolha de não falar mal dos outros. Eu tenho a escolha de ser tolerante com os outros e não julgar os outros. Quais são as nossas escolhas? Às vezes é fácil falar aqui dentro do centro, mas e do portão para fora? Que é a nossa verdade. A gente está praticando a lei de Kardec? Então, Kardec, muitos de nós, só para poder encerrar, a gente gosta de falar que é kardecista. Se Kardec tivesse aqui agora transfigurado, ele fala, a doutrina não é minha. A doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos espíritas. Vós sois espíritas, ou espiritualistas, como possamos dizer. Mas a doutrina não é minha, a doutrina foi pelos espíritos. E como a Débora falou aqui, ele foi o instrumento preparado para trazer a doutrina para nós. Então, se a gente realmente quer dar valor a este cidadão e agradecer a este eminente espírito, é que a gente comece a estudar um pouco mais as obras básicas dele, a participar dos cursos que as casas, não só esta, como todas as casas realizam, a participar da evangelização infantil, porque se a gente quer um mundo melhor para quando nós reencarnarmos, são os nossos filhos e netos que vão criar esse mundo. Então, cabe a nós, como Kardec, sermos discípulos, apóstolos e, principalmente, educadores da doutrina espírita. Então, era isso que eu queria trazer. Todo esse trabalho hercúleo dele não pode ficar em vão para a gente falar. Não estou com vontade. É muito pouco para a nossa vida. Tá? Então, que a gente possa, com esses ensinamentos, com esse conhecimento do que foi a vida do Kardec, nos dedicar pelo menos 1% daquilo que ele se dedicou à vida espírita e a disseminar a doutrina para aqueles que o cercavam. Tá? Eu agradeço aqui o tempo de vocês, passei um pouquinho, 4 minutinhos, né, Débora? Mas falar sobre Kardec, resumidamente, não é tão simples. Né? Então, eu agradeço aqui que a gente possa voltar aos nossos lares após a fluidoterapia, voltar aos nossos lares com paz, equilíbrio e harmonia, levando todas as vibrações e amorosidade que esta casa nos entrega. Que assim seja, gratidão.